Ok. Pode ligar aí. Doutora, Tá. por favor. Obrigada. A senhora se lembra, então, a senhora atendeu esse telefonema e quem que estava na sala? Estava a senhora e o Tarcísio, a que a senhora está se referindo ali? Eu atendi, não tinha ninguém na sala. A hora que eu transferi a ligação, desliguei o telefone, o Tarcísio entrou na sala e perguntou quem era. Eu falei, a dona Maria do Rocio. Ah, ele já vai resolver o problema do Daniel, vai para bem longe. Foi assim que ele me falou. Tá, então tá bom. A senhora se referiu aqui de que teria estranhado e achado que a Maria do Rosil tivesse ido até a empresa por conta de tal login dela no seu computador. Esse computador, ele era pessoal seu? Aonde que ele ficava, o computador, na empresa? Não, esse computador ficava no CIF para todo mundo usar. Ficava na sala do CIF e qualquer pessoa podia utilizar? Sim. Tá. Sim. Teria algum interesse da Maria do Rocio em mexer num computador ou acredita que poderia ser utilizado como qualquer outra pessoa pode ter utilizado o computador? Eu não sei se ela tinha interesse. Né? A senhora só deduziu que ela esteve lá pelo fato de ter o login no computador. Mas a senhora não sabe se de fato ela esteve ou se aconteceu alguma reunião. Ela esteve durante o dia uma vez, que eu vi ela lá. Tá. À noite, aí foi desde que eu cheguei no outro dia de manhã, o login dela estava no computador. Tá. Mas eu não vi ela à noite. O turno do Normélio era de noite, né? Que ele ia na empresa. Sim. Tá. Sim. Que a senhora afirmou que teria acontecido uma reunião e ele teria participado da reunião. Mas se a reunião que a senhora tem conhecimento teria acontecido de dia, e o turno dele era de noite, né? A senhora confirma que ele teria participado de reunião? O Normélio chegava 2h30 da tarde. Ele ia para a empresa de tarde e ficava de noite? Até às 10h30 da noite, 11 horas. Tá. Qual que era o horário do turno noturno? Eu não estou lembrando agora. Eu sei que de manhã, o menino do CIF, quando eu entrava, ele estava saindo. A hora que ele entrava... Então o turno noturno virava madrugada. Isso, a madrugada toda. A madrugada toda. A senhora, essas irregularidades que a senhora tinha conhecimento, a senhora passava ao conhecimento do senhor Daniel? Eu passava pro seu Sérgio. Uhum. A senhora pode me relatar esse fato que a senhora disse que conseguiu ser mandada embora? Qual foi... A senhora queria sair da empresa, mas não pediu demissão e daí foi mandada embora. Qual foi o motivo? Eu andava bem nervosa lá porque era muita pressão. Tipo, o Daniel estava lá, ele falava para mim, você vai lá dentro, veja o que eles estão fazendo e vem aqui e me fale a verdade. Ele falava para mim, eu ia embora muito nervosa, sabe? Eu tinha medo do que estava acontecendo, podia acontecer, sobrar alguma coisa para mim, sabe? Você lembra do Daniel, se ele falava para alguns funcionários da empresa ou ameaçava alguns funcionários, do tipo que ele iria parar toda a produção, que ele iria fechar a empresa? A senhora lembra de alguma situação desse tipo? Não. Nunca presenciou ele falando desse tipo de coisa? Não. Então tá bom, eu tô satisfeita, excelência. Obrigada. Doutores. Boa tarde, doutores. Meu nome é Rogério Nicolau. Eu sou defensor do senhor Tarcísio. Boa tarde, dona Daiane. Tudo bem? Boa tarde. Tudo bem. A senhora trabalhou algum tempo com o senhor Tarcísio na Pecim?
Sim, Conhece bem ele? bem lá dentro da empresa, como profissional, sim. Tá. Que tipo de relação a senhora tinha com o seu Tarcísio? Era boa? Se davam bem? Tinham discussões, alguma coisa? Quer saber a verdade? Sim. Ninguém consegue discutir com ele. Por quê? Não. O Tarcísio era uma pessoa muito gente boa na empresa. Como profissional, assim, colega. Tá. Era um bom colega de trabalho, então. Sim, com certeza. Tá. Veja, eu vou iniciar com a senhora aqui perguntando algumas coisas em relação a investigação, tá? A senhora foi no dia 12 de fevereiro de 2015 prestar depoimento na PF. A senhora foi acompanhada... Como é que a senhora foi intimada pela PF para ir lá da Polícia Federal prestar seu depoimento? A senhora foi levada? Queria que a senhora contasse como que aconteceu essa intimação da senhora para ir na Polícia Federal. E ligaram no meu celular. Alguém passou meu celular lá na polícia. E quem ligou? Aí a polícia me ligou. Tá. O doutor... Ai, não me recordo o nome dele. O delegado me ligou. Ele mesmo me ligou. Dr. Moscardi? Não. Tá, delegado, tá. Nesse dia a senhora foi... Maurício, tá. Nesse dia... Entendi. Nesse dia a senhora foi acompanhada de alguém lá? Não, senhor, fui sozinha. A senhora foi sozinha. Foi com um advogado, não? Foi com Não. Foi sozinha, tá. Nesse dia, ao prestar esse depoimento aqui, vi que a senhora fala muita coisa técnica. A senhora falou bastante sobre o senhor Tarcísio e algumas coisas que talvez pudessem ser interpretadas aqui como vista grossa, talvez pelo senhor Tarcísio. A senhora viu alguma vez o senhor Tarcísio fazendo vista grossa para alguma irregularidade que ele pudesse ter constatado? Várias vezes. Várias vezes? Quais vezes? Sim. Era assim, quando eu via alguma irregularidade, quando eu comecei a entender o que era errado, eu falava para ele ficava muito nervoso. Aí ele levava para frente. Levava para o seu Heraldo, levava para o Sérgio. Só que muitas das vezes ele era ignorado, entendeu? Mas ele então, em tese, ele não fazia vista grossa, ele comunicava? Ou ele guardava para ele, escondia? Acho que ele entendeu que os outros... Não, ele comunicava. Tá. Oi? Mas eu entendi. Se o senhor quiser esclarecer... Tá, não, fique tranquilo. Eu entendi que ela está dizendo que os outros faziam, mas seria bom o senhor esclarecer essa parte. O cliente é seu. Eu tô tranquilo, não. Na realidade é o seguinte, o que a gente repara aqui é o seguinte, a senhora disse que levava as irregularidades para o senhor, ao conhecimento do senhor Tarcísio, é verdade isso? Levava. E o Tarcísio, segundo o seu depoimento, levava as irregularidades para o fiscal Heraldo? Sim. Tá. Ou pro Sérgio. Tá. O Sérgio, a senhora sabe qual a função do Sérgio? Agente de inspeção. Mesmo cargo do Tarcísio. Tá. Então ele não, em tese ele tinha a mesma função do Tarcísio. A mesma função. Tá. Sobre entender o que é certo e o que é errado, a senhora me disse que depois compreendeu o que era certo. Quem lhe explicou o que era certo dentro da empresa? Porque quando o Daniel começou a ir ali, que ele começou a cobrar as coisas, ver as coisas erradas, aí eu estava no meio, e eu comecei a entender. Porque antes eu não entendia, entendeu? O que era certo, o que era errado, como que tinha que ser. Mas eu gostaria de saber o que ele ensinou para a senhora que a senhora conseguiu identificar o que era certo e o que era errado. Ele não me ensinou nada, eu via ele cobrando. Eu via ele reclamando, questionando das coisas erradas, entendeu? Questionando quem?
Tarcísio e o... É o Tarcísio, né? Tarcísio. A senhora sabe se o senhor Tarcísio emitia relatórios de não conformidade? Tinha. A senhora pode responder, porque cortou, repetir, porque cortou bem na hora que a senhora estava falando. A senhora sabe se... Tinha. Deixa eu formular, doutor, aqui. A senhora sabe o que é um relatório de não conformidade? As não conformidades que está acontecendo ali no momento, né? Um relatório, por exemplo, peguei um chão sujo, era assim que ele fazia. Tá, Ou muita umidade no chão. Era isso que eu me lembro. e ele fazia esses relatórios. A senhora chegou a ver ele fazer algum? Já vi ele fazendo. E ele fazia muitos desses relatórios? Fazia. E a senhora sabe para quem que ele entregava esses relatórios? Ele deixava junto com uma pasta lá no CIF. Ele deixava numa pasta. E quem pegava esses relatórios? Eu não sei se o Daniel pegava, se alguém pegava. A senhora sabe quem respondia esses relatórios de não conformidade? Que o senhor Tarcísio deixava lá? Eu acho que era o seu Daniel ou o Heraldo. O seu Daniel é o fiscal. Esse que a senhora se refere, né? O fiscal Daniel? É. Tá. Sim. Tá. O fiscal Daniel, ele... quantas vezes por semana ele ia lá na Pecim? Ia todo dia. Todo dia? Eu nunca tinha visto isso. Ia. Tá. E o seu Tarcísio, ele ia todo dia também na Pecim? Sim, todo dia. Nunca faltou. Nunca faltou? A senhora nunca presenciou ele faltar? Nunca. Só quando a esposa morreu. Tá. É um motivo justificável. Tá. A senhora relata aqui uma situação em relação a um suposto e-mail aberto aqui ao final do seu depoimento, que em tese, só para entender aqui, vou ler aqui o pedaço, tá, doutor? Por favor. Claro. Se a defesa concorda, né? Os defensores. O quê? Se os outros defensores concordam. É verdade. A defesa não, perdão, o depoimento Porque dela. envolve Tá? outras pessoas, né? Não sei se vão concordar. Que, por fim, certa vez, o fiscal Daniel Teixeira esqueceu aberta sua caixa de mensagens aberta, e-mail, tendo a depoente avisado ao Tarcísio sobre isso. Que Tarcísio, aproveitando-se dessa oportunidade, ligou para Eduardo Gianetti, genro do senhor Pecim, e informou sobre a possibilidade de verificarem o que Daniel Teixeira tratava seus e-mails. Que Eduardo Gianetti entrou na sala onde ficava o computador do fiscal Daniel e pediu que todos saíssem, inclusive a depoente. Que Eduardo então ficou vasculhando todo o e-mail do Daniel Teixeira, que Eduardo Gianetti teria salvo em um pendrive toda a caixa de e-mail de Daniel Teixeira. Que neste dia a empresa já demitiu a funcionária Joyce, pois havia no e-mail conversas de Joyce com Daniel, onde ela apontava irregularidades que havia verificado na empresa Pecim Agroindustrial. Tá. Veja, a senhora se recorda desse dia? Sim. Tá. A senhora, então, nesse dia, a senhora diz que o Daniel esqueceu a caixa de e-mails aberta na sala do CIF, foi isso? Foi, esqueceu. Esqueceu. Tá. Que daí a Joyce foi mandada embora nesse dia. Não sei se foi nesse dia, eu não lembro. Tá, esse é um relato da senhora, do seu depoimento da Polícia Federal. Esse dia que a Joyce, em tese, teria sido mandada embora, o fiscal Daniel já não teria sido mandado embora 10 dias antes dela ser demitida, aproximadamente? Eu não lembro se ele foi mandado embora ou se ele ficou afastado e voltar, eu não me recordo.
Demitido ele não foi, né, doutor? Não, a Joyce. Não, o senhor falou do fiscal. Não, fiscal, desculpa. Ele teria sido Removido? afastado, removido, no Eu dia não me 5 ou recordo 6. do Estou satisfeito, Excelência. Obrigado. Excelência, muito rapidamente, Sim. Espera aí que eu vou fazer tudo bem, senhora Daiane? Bem, Pela defesa do Celso, Dieter Camargo. Uma questão muito rápida. A senhora, em um dado momento, falou que o Daniel questionava muita coisa errada. Isso é uma atitude normal de um fiscal. Por outro lado, a senhora, em outro momento, afirmou duas questões. A primeira, o Daniel colocava a gente na parede. E a segunda, havia muita pressão. E isso não sei se é uma coisa normal de um fiscal. Então, eu gostaria de abordar, sob esse aspecto, o seu depoimento. A senhora tem conhecimento sobre se o senhor Daniel exercia alguma pressão também em relação a outras pessoas, por exemplo, seus pares, outros fiscais? não sei. Entendi. E o que a senhora quer dizer com essa pressão, colocar na parede? Ele me falou para eu entrar lá dentro e ver o que eles estavam fabricando. E era para eu falar a verdade, que senão ia sobrar para mim. Foi isso que ele me falou. Essa pressão, esse medo que eu tinha, sabe? De mentir para ele e depois sobrasse alguma coisa para mim. Entendi. E a senhora tem conhecimento sobre se o senhor Daniel tinha alguma relação, digamos, de inimizade com outros fiscais? Não tinha. Ok, sem mais perguntas. Será que eu posso fazer mais uma pergunta? Sim. Senhora Daiane, rapidamente, só uma pergunta a título de esclarecimento. A senhora sabe me dizer a diferença de uma CMS de exportação e da CMS para mercado interno? Não. Sabe me dizer se existe alguma diferença de validade entre essas duas? Também não. Tá. Sabe me dizer, ou se a senhora se recorda, que se ocorria descarte de carne ou de alguns produtos diariamente na empresa e desse descarte, aonde que essas carnes ficavam? Não sei. Não se recorda. Não. Descarte que eu digo é para elas serem inutilizadas, que não seriam utilizadas. Entendi. Não Não? sei. Tá ok, obrigada então, estou satisfeita, excelência.